Olá a todos, sejam bem-vindos. Nessa segunda fala sobre a hierarquia administrativa que a gente encontra nos documentos em linear B, eu queria trazer dois casos interessantes. Primeiro é deste indivíduo, nomeado, ele pode aparecer como Ekerao ou Ekeraono, que é entendido que é um nome próprio, um antropônimo, Eklewawon, que alguns estudiosos acham que ele pode ser o Anax, o Anaka. Há controvérsias, mas há indícios bastante interessantes. Então não é certeza, mas eu vou trazer um pouquinho disso para vocês. Então, o próprio nome próprio dele pode ser entendido como o Eki mais Laos, que é o titular do povo. Então, o nome dele já talvez indicasse um pouco da função dele se ele realmente for o Anaka, o Anax. Nessa tabinha de pilos, o N718, que é uma tabinha de que vários indivíduos e grupos oferecem uma série de produtos para Poseidon, que está ali na primeira linha, então uma série de oferendas, né? O Equeral aparece na segunda linha e ele é o que mais oferta coisas para Poseidon, ele é o que mais dá produtos, né? Uma quantidade muito grande, inclusive ele oferece um boi. Seguido dele está o Damos, a comunidade, que está na linha 7, que também faz várias oferendas a Poseidon, mas em quantidades menores. Seguido, depois da comunidade do Damos, vem o Lagauetas, na linha 9, que é aquele segundo da hierarquia do centro, que também oferece alguns produtos para Poseidon numa quantidade pequena, também, se comparada com o Equeral. Neste outro documento, ele está aqui na linha 5. E aqui é uma tabuinha de ausências de remadores que foram convocados e não apareceram. Ele está na linha 5, né? E tem um homem dele que não apareceu. E abaixo dele está o Laoguetas. Então ele está aqui numa posição que corresponderia à posição do Anaka. Então isso é um dos indícios que ele pode ser o Anaka, só que em vez de ser referido pelo título, é referido pelo nome. Aqui é uma tabuinha que foi reconstituída. O nome dele aparece aqui em uma parte, uma tabuinha que está bastante danificada na primeira linha. E se for ele mesmo, ele tem grande quantidade de terra. Ele possui várias terras de tamanhos bastante grandes, né? Então, isso é um outro indício, porque o indivíduo, ou o título, né, que possui mais terras é o Anaka, né? E aqui ele tem bastante terras e terras bastante grandes. E por fim, nessa última tabuinha, ele está lá embaixo, né? Uma série de contribuição de remadores. Começo aqui da linha 3 até a linha 13, os vários localidades e quantos homens eles. Aqui é uma das tabuinhas ocra, né? E quantos homens eles disponibilizados, quantos remadores cada localidade disponibilizou. Na linha 13 aparece o Equerá Uno, e ele é o que mais contribui com homens, né? Ele disponibiliza 40 remadores. E abaixo dele tem um outro indivíduo, o Edaneu, que disponibiliza metade de homens, né? Então, é uma associação desses dois indivíduos. Então, são esses indícios que podem dizer, talvez, que o Anaka aqui esteja sendo nomeado pelo nome próprio. E a partir de agora, vou trazer um outro caso, que é o caso do Edaneu, que está aqui associado a este outro indivíduo, tá? Então, ele pode aparecer nas tabuinhas como Edaneue ou Edaneuo, entendido que é um antropônimo, também nome próprio, o Enadeus. Seria ele o Lauaguetas, né? Ele é o segundo em comando, por essa associação que a gente viu na tabuinha anterior. Ele aparece em várias tabuinhas, em vários documentos, né? Aqui são oferendas que Poseidon recebeu. Então, está na linha 1, Poseidonoi, então ele recebeu várias oferendas. E o Edaneu está na terceira linha, ele também recebe oferendas, né? Então, ele recebe presente juntamente com Poseidon e ele parece ser o sacerdote, um dos sacerdotes,
ou alguém ali que cuida de um santuário de Poseidon. Assim como o Laguetas da Tabuinha, que a gente viu ah, na fala anterior, né, na semana passada, de Pilos, o M219, também recebe presentes, assim como Poseidon. Ele aparece aqui na sexta linha, um documento maior que eu cortei, né, até chegar nele, né? Ele aparece na sexta linha, ele possui um escravizado, se a gente entender doulos como escravizado, ou ele possui uma pessoa que trabalha para ele, né? Então, ele é uma das poucas pessoas que possui o que a gente poderia chamar de um cativo próprio, particular. Ele aparece aqui em três localidades, então ele aparece aqui na linha 4, na linha 6, na linha 9, em três localidades diferentes, no papel de coletor, que é uma função que a gente viu quando a gente discutiu um pouco a organização econômica que essas tabuinhas trazem para a gente. Então, essa figura de coletor, que seria um enviado do centro responsável por coletar, aqui principalmente, aqui a gente está com carneiros, né? Carneiros para o centro. Então, ele é alguém que está coletando em três lugares diferentes. Isso dá um status importante para ele com relação ao centro. Então, lembrando que a figura do coletor, né, ele não é o proprietário desses rebanhos, mas os coletores vão em determinadas localidades e são responsáveis por coletar e enviar parte desses rebanhos para o centro. Eles seriam talvez os administradores, mas não os proprietários. Aqui ele aparece como alguém que contribui com uma quantidade, enquanto indivíduo, né, com uma quantidade bastante grande de linho, né? A gente tem esses tabletes de linho como taxas, mas que geralmente essas taxas são enviadas por localidades, não por indivíduos. Aqui ele está numa localidade, mas ele, como indivíduo, está mandando uma quantidade razoável, assim, considerável de linho para o centro, que coloca ele também como uma pessoa importante. Então, ele está atuando em várias esferas, né? Ele está atuando em uma esfera religiosa, ele está atuando numa esfera de taxas, ele está atuando como coletor, ele está associado com um indivíduo que pode ser o anaca, mas em segundo lugar. Então, isso é bastante interessante sobre essa figura. Então, talvez ele possa ser o Larguetas. Lembrando que só tem um, né? Uma dessas figuras. Aqui ele contribui, ele está numa outra esfera, ele está contribuindo com caçadores, ele está numa outra localidade. Isso se a gente entender que é o mesmo indivíduo, que não são homônimos. Mas como é uma unidade no arquivos de Pyrrhus, há grande chance de ser o mesmo indivíduo. Ele está numa outra localidade e ele está levando caçadores, o que se entende por caçadores, para essa localidade. Então, se for o mesmo indivíduo, ele está atuando em várias esferas, né? É bastante interessante isso, tá? Aqui eu trouxe a referência da imagem da capa, que não usei aqui, mas está na mesma série S, que apareceu aqui algumas vezes, né? Então, só para referenciar, como eu não trouxe esse documento específico, essa imagem específica, aqui na nossa fala, mas como é um documento de Pilos que está com uma licença aberta aí para a gente poder reproduzir, então só estou trazendo aqui a referência da imagem, atribuindo, né, a autoria da imagem devidamente. Então, eram esses dois casos que eu queria trazer para vocês. Então, de repente, a gente tem dois títulos, né, o Anaca e o Laguetas, e será que a gente pode nomear? Será que essas tabuinhas, em vez de trazer o título, traz o nome dessas pessoas? Isso pode ser bastante interessante. Talvez a gente nunca possa comprovar, mas há indícios fortes nesses dois casos. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima semana.